Oi, pessoal, tudo bem? Um aluno esses dias veio me procurar com uma dúvida sobre um exercício da UEM. E tentando ajudá-lo, eu me deparei com a seguinte situação, que um conteúdo importante da filosofia medieval muitas vezes é trabalhado muito rapidamente nas nossas aulas do cursinho. Diante disso, eu decidi preparar esse vídeo justamente para explicar um pouco mais sobre a querela dos universais, ou a questão dos universais. Uma discussão filosófica que começa no período da antiguidade, mas que ganha muito destaque no período medieval. O exercício que o vestibulando me trouxe é um exercício da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, cobrado no ano de 2008. E diz assim: a questão dos universais foi um dos grandes problemas debatidos na filosofia medieval. A dificuldade era determinar o modo de ser das ideias gerais, gêneros ou espécies, tais como homem, animal, ou seja, saber se os universais correspondem a uma realidade fora de nós ou se são puras abstrações do espírito e sem realidade. Realismo e nominalismo foram as duas soluções típicas do problema, surgindo o conceitualismo como uma solução intermediária. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender o que de fato foram as questões dos universais. Esse problema filosófico que surgiu na antiguidade, ele ganhou tanto destaque na Idade Média que durante praticamente 800 anos foi tema de embate, de discussões entre os principais filósofos. Ele ressurge na antiguidade justamente após uma tradução feita por Boécio do livro Isagoge. Ele foi traduzir esse livro e se deparou com esse problema filosófico e levou esse problema filosófico aos pensadores de sua época. É importante a gente entender o significado do termo universal. Durante a antiguidade, era muito comum existir lá os exercícios de lógica que partiam de premissas, ok? Frases que continham um sujeito, tá? E um predicado. Para trabalharmos com exemplo, a expressão Sócrates é homem. Quando eu olho, por exemplo, para Sócrates, eu percebo ali um sujeito, tá? Um sujeito, um caso específico, enquanto homem seria um predicado. Esse predicado é um universal. O universal seria uma ideia, um conceito que me ajuda a compreender uma determinada situação singular. Quando eu digo, sei lá, que tal lei é justa, a palavra justa ali está associada também a uma ideia, a um conceito de justiça que era chamado na antiguidade por universal. A polis é natural. De novo, eu tenho uma situação concreta da polis, tá? E natural, de natureza, associada a uma ideia universal. Ou seja, universal é um termo comum a várias situações singulares, né? A várias situações comuns, cotidianas. Mas esse termo, tá? Universal, ele não chega a designar especificamente uma situação dessas descritas, tá? É um conceito geral, é uma ideia. Na antiguidade, estudar, refletir sobre a origem e o funcionamento dos universais foi muito feito, foi muito discutido. Existiam alguns posicionamentos, né, de que os universais eles eram reais e eram puros, como o posicionamento de Platão, que acreditava no caso que os universais eles existiam puramente no mundo das ideias, ok? E como o mundo sensível é uma cópia de ideias desse mundo das ideias, tá? Seriam cópias imperfeitas e materiais desses universais. Existia ainda um segundo posicionamento, um posicionamento realista mais moderado, tá? Que é, por exemplo, do filósofo Aristóteles, que acreditava que ao observar os itens particulares do mundo, né, observar as coisas nesse mundo concreto, era possível perceber os universais. Vale a gente lembrar que Aristóteles acreditava que toda substância era em parte material, concreto, tá? E era em parte formal, era ideia, era universal. Entretanto, outros posicionamentos também apareceram. Por exemplo, os posicionamentos que diziam, no caso, que esses universais eram invenções, eram criações da mente, do intelecto humano. Quando Boécio faz a tradução dessa obra da antiguidade, ele traz também para o seu período histórico essa discussão, essa querela, essa questão, a questão dos universais. Já no período da Idade Média, nós vamos perceber alguns grupos assim bem claros, como por exemplo o grupo dos realistas, que acreditavam que os universais eles eram reais e além de serem reais, eles eram criações divinas, foram inventados por Deus. São Tomás de Aquino é o principal representante dessa perspectiva. Existe ainda a perspectiva dos nominalistas ou conceitualistas para o grupo mais moderado dentre eles. Os conceitualistas acreditavam no caso
que os universais não eram apenas palavras, tá? Mas eram palavras que representavam explicações, que representavam categorias de entendimento extremamente necessárias para que a gente pudesse entender o mundo concreto. Pedro Abelardo é o principal representante desses conceitualistas, um grupo que faz parte dos nominalistas. Entretanto, uma visão mais radical também aparece com Guilherme de Ockham, conhecido como o príncipe dos nominalistas. Ele acreditava que os universais eram palavras, né, inventadas pelo intelecto humano para explicar essa realidade, mas ele ia além. Ele dizia que, em muitos casos, as pessoas inventavam cada vez mais e mais categorias, cada vez mais e mais universais, e isso complicava o entendimento humano. Portanto, era necessário empregar o princípio da economia, ou a navalha de Ockham, que considerava que não era necessário ficar dividindo o ente, tá? Ou seja, a coisa estudada em mais e mais universais, tá? E que caso fosse dividido em mais e mais universais, isso iria atrapalhar a compreensão do ente. Portanto, a divisão seria apenas do que era necessário. Voltando então para o nosso exercício, vamos observar lá o vestibular da UEM de 2008. Nós temos ali o seguinte: item de número 1. O realismo de inspiração platônica, ou seja, o realismo puro, o realismo platônico mais radical, afirmava que os universais existiam na realidade independente das coisas individuais. Sim, está correto. Os universais existiam na realidade do mundo das ideias, independente das coisas individuais, independente do mundo sensível. Item 2. Os realistas foram os primeiros filósofos a acreditarem na realidade virtual. Foram, assim, precursores da inteligência artificial. Não. A inteligência artificial ou até mesmo o realismo virtual são conceitos que aparecem no final do século XX e começo do século XXI. Portanto, não fazem parte das questões filosóficas da Idade Média. Item 4. Uma forma moderada de realismo defendido por São Tomás de Aquino, o qual, sob a influência de Aristóteles, até então tudo tranquilo, a influência a gente já percebeu, a postura mais moderada também, supôs que o universal estaria na coisa, ou seja, no item, está estudado, no caso particular, existe o universal. Correto. Como sua forma ou substância. Depois da coisa, como conceito no intelecto, ou seja, o universal continua existindo como um conceito no intelecto humano. E antes da coisa, na mente divina, como modelo das coisas criadas. Ou seja, o universal existiu antes na mente divina e foi criada por Deus. Correto? Item 8. No conceitualismo de Pedro Abelardo, os universais são conceitos que não existem na realidade, nem são meros nomes. Eles são o significado dos nomes e podem substituir, mesmo na falta de particulares, a que se apliquem. Correto. E para fechar, o último item diz assim: o nominalismo asseverou que os universais nada têm de real, são meros nomes, pois o que realmente existe são os particulares. Correto também. A postura mais radical vai dizer que não há realidade alguma entre os universais. Pessoal, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma aí nos seus estudos e estou inteiramente à disposição. É só me procurar que eu te ajudo. Beleza? Muito obrigado. Falou!